A MTV entrou no Brasil em 90, né? E aí existia ele era um produtor de elenco da TVC, que nem sei se existe a TVC ainda, ficava ali enfim. Aí ele me ligou, o Marquito, falou, Cris, a MTV vai começar a fazer uns testes para VJ. Eu falei, ele falou, acho que você devia fazer, porque eu fazia muito comercial, né? Eu, como modelo, sempre trabalhei muito. Aliás, o meu primeiro trabalho foi um comercial de televisão. E eu tinha isso, assim, eu mandava bem, né? Eu tinha uma desenvoltura, né? Aí eu falei, tá bom. E a MTV fez isso, assim, ela meio que né, contactou as produtoras, ela meio que, né, tinha uma galera, assim, em busca para formar o primeiro time de VJs e tal. Aí eu fiz um teste, nessa época eu não fui aprovada, né? Eu só fui entrar na MTV em 93. Tá. Mas você tinha feito o teste em 90 e não rolou. Não rolou, né? Eu fiz vários, inclusive, nesses 3 anos, antes de eu entrar, eu fiz vários testes. Eu não me lembro, é engraçado, eu já contei essa história várias vezes, e no início eu me lembrava, fiz isso. Eu só me lembro, assim, que na última vez, eu tinha acabado de voltar, foi a minha última ida ao Japão, foi em 93, exatamente, e aí um dia o Fábio Massari me liga, assim, tipo, eu nem conhecia ele, mas essa época, assim, o Massari, ele era amigo de uma conhecida minha, não era nenhuma amiga, ela era amiga de um cara que eu tava namorando na época, e aí ele conseguiu meu telefone, e ele falou, Cris, a gente tá fazendo teste de novo pra VJ, e o seu teste era tão bom. Eu falei, amor, eu já tinha feito, sei lá, 6 testes, entendeu? Eu falei pra ele, imagina, eu não vou entrar na MTV, né? Não vai rolar, já fiz, eu faço teste, as pessoas falam, que teste ótimo e tal, e não rola, então não é pra ser. E ele insistiu, não, vem. Dessa vez é pro jornalismo, departamento de jornalismo da MTV, porque lá tinha o departamento de jornalismo e tinha o musical. Os VJs eram o departamento musical, que eram os programas de videoclipe, as paradas, e enfim, né? E o jornalismo era o MTV no ar, o Semana Rock, o Cine MTV e, né, e afins. E aí eu falei, tá bom, então tá, eu vou, né? E realmente era diferente, né? Porque era sentadinho num banco, né? Dentro né, do universo ali da MTV, tinha uma formalidadezinha a mais, assim, vamos dizer, né? Então, a leitura do teleprompter era mais... Tinha menos caco, né? Como se dizem no teatro, assim, menos blá, 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 né? Era uma coisa mais noticiazinha mesmo e tal, tinha uma abertura fixa. Né? Olá, eu sou Cris Nichols, eu sou MTV no ar. Lembro. Entrava no meio da propaganda, entravam os plantões, eu lembro. Assim. Exato, Drops MTV, exatamente. E aí eu fiz esse teste e aí me ligaram, você foi aprovada. Na época, até durante um tempo eu achava que quem tinha... Porque o meu primeiro chefe lá foi o Zeca Camargo, né? E eu achava que ele tinha me escolhido, mas na verdade não, foi quem fez essa seleção e tal, foi a Jaqueline Cantori, que na época era o braço direito dele ali no jornalismo, e a Jaqueline que me escolheu. E aí eu fiz umas semanas de treinamento, né, que era uma outra coisa também que VJ não fazia, né? Eu fiz um treinamento em estúdio, a Cris Couto foi uma querida, assim, ela ia para o estúdio comigo e me ensinava mesmo a postura, a entonação e tal, super fofa. E ela era uma super referência para mim, né, enfim, porque ela achava incrível o jeito que ela conduzia, né? Pois é, o cine e tal. E aí, pronto, aí eu estreiei. Eu comecei fazendo, se eu não me engano, era só um MTV no ar da quinta-feira e os drops, né? Porque a gente gravava o programa e os drops que ficavam no ar durante o dia seguinte, entendeu? A gente entrava no estúdio e já fazia, né, essa gradezinha, né? Então eu fazia sempre de quinta-feira, porque o resto tudo o Zeca que fazia, né? E na verdade o meu papel ali era, sei lá, o Zeca tirava férias, ou o Zeca viajava para, né, ir para algum festival, sei lá, alguma coisa para, né, trabalhar e tal,
eu então cobria. E eles achavam que tinha que ter uma pessoa que já tivesse assim, né, que as pessoas já tivessem uma familiaridade. Então eu tinha que ter um diazinho ali no ar. Aí depois foi aquela coisa, o Zeca saiu, aí ficou a Cris, aí ficou a Cris, depois a Cris ficou um tempo fora, aí ficou eu, só eu, revezamento, aquela coisa, né? Então foi isso, assim, foi na verdade, né, mesmo, na mesma vibe, assim, da oportunidade mesmo, né, de aparecer uma coisa. Então eu não tinha, assim, se você me perguntasse do mesmo jeito que quando eu comecei a trabalhar como modelo, né, você vai desenvolver uma carreira, eu falava, né, sei lá, né, e tal, e com a MTV também, lá eu fiquei lá, sei lá, 9 anos, não sei. E daí, quando eu olhei para trás, eu falei, bom, então tá, então acho que eu virei apresentadora de TV, né? Sabe assim? Uhum. Sem E o que que você formação. Uhum. E o que você curtia mais de fazer lá? Você chegou a entrevistar bastante gente também, né? Banda, artista. Você lembra algumas entrevistas marcantes para você? Alguma notícia emblemática que vocês tiveram que dar na época e você estava lá? Olha, eu vou te dizer assim que as coisas que me marcaram não tinham a ver. Porque assim, o que acontece? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu caí na MTV, eu não tinha cultura de música nenhuma, Tá. né? Uhum. E isso não era um pré-requisito, entendeu? No Uhum. sentido assim de que, obviamente, tinha que haver ali os VJs, né? Que tinham, Sim. né? Uhum. Massário, Gastão, sei lá, não vou ficar fazendo lista aqui que eu vou acabar esquecendo alguém, mas Uhum. enfim, tinha uma Uhum. galera ali que super sabia, Uhum. tinha uma galera que, inclusive, estava envolvido com a música, né? João Gordo, Thunder, sei lá, enfim, né? Mas tinha uma galera não que estava ali para fazer esse papel de personagem, né? Eu tinha esse perfil que era a garota, né, da porta ao lado, the girl next door, sabe assim, aquele clima meio Friends, assim, sabe? Tipo, gente, tudo bem, sabe? Né, que a adolescente olhasse e falasse, ela podia ser minha amiga. Uma proximidade, assim, né? A ideia era essa, né? Inclusive, assim, eu entrei na MTV, eu já estava beirando os 30, né? E definitivamente a personagem que eu tinha ali não tinha essa idade, né? Eu sempre aparentei muito menos do que eu tinha, né? E então eu estava com 30 e tantos anos e estava lá com os cachinhos, não sei o que lá, super fazendo esse personagem moleca e tal. Obviamente que tinha era natural, era espontâneo, não era uma coisa fake, entendeu? Eu sempre fui um pouquinho espivitada assim, mas é isso, assim, eu já estava, né, com 30 e tantos anos, né? Mas então, assim, eu como pessoa que não tinha cultura de música, né? Eu acabei. O que me marcou na MTV foram programas mais comportamentais, entendeu? Eu, por exemplo, fazia um programa que eu ia às escolas. Você vê que engraçado, né? Tem sempre essa coisa assim, às vezes eu olho, tem umas coisas que se repetem, né? Mas eu chamava Chamada MTV. E eu ia às escolas e a gente fazia rodas de debate. Era um programa assim que até era uma pena assim que ele era um programa de videoclipes, porque na verdade, se ele fosse um programa de debates em escolas e se ele aparecesse no ar ele todo, o debate inteiro, o impacto seria outro, né? Porque aí você veria o todo, né? Mas a minha experiência indo às escolas, né, e falando com os adolescentes, e às vezes com crianças, não eram só adolescentes, às vezes eram crianças menores, terceiro, quarto ano, sei lá. Aquilo era divertidíssimo, aquilo foi um exercício para mim, assim, de escuta, sabe? De timing, né? Eu fiz, né, como tudo na MTV, assim, a MTV, como eu não tinha formação nenhuma, né? Outro dia até eu fui participar de um evento aqui e queriam me acreditar como jornalista. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não sou jornalista, eu não tenho essa formação. Você bota aí, agora você pode botar que eu sou psicóloga clínica, né, que eu terminei minha licenciatura e tal, mas jornalista não sou uma comunicadora, né, eu tenho, óbvio, não vou também aqui, né, negar a minha trajetória e tal. Mas o fato é que eu não tenho essa formação, entendeu? Então eu aprendi na prática, aprendi fazendo, fiz muita besteira. Às vezes eu vejo umas coisas da MTV que as pessoas falam, ai, que ótima que você era. Aí eu assisto umas coisas e falo, gente, pelo amor de Deus, apaga isso.
Que mico! Enfim.